breve possível, para a gente não tomar muito tempo, a Assembleia não tomar muito tempo de todo mundo, beleza? Porque essa Assembleia, particularmente, ela é extremamente importante, que a gente vai discutir, além dos informes, de passar outras notícias, a gente vai discutir, a gente vai falar sobre todo o processo de discussão da reestruturação do plano de carreira, isso é extremamente importante, e vamos falar também do ato e de um levantamento também para a possibilidade ou não de paralisação. Lembrando, gente, essa reunião, essa assembleia, ela está aberta para todo mundo aqui de Minas, todos os servidores. Então, se tiver colega, ainda que não seja sindicalizado, mas queira acompanhar a assembleia, vai ser muito bem-vindo, beleza? Então, vou começar com os informes, vou passar a bola para o Elvésio. Boa tarde, galera. Tudo bem com vocês? Bom, eu vou começar aqui com os informes de Brasília. Eu até gostaria de colocar aqui uma questão. Eu acho que é importante colocar, porque a gente trabalha com todos vocês, né, com todo mundo que está aí ligado na gente, os que não estão também, né? A gente, quando vai... Eu tive no prédio, percorrendo o prédio há pouco tempo, e fui questionado por duas pessoas que não são sindicalizadas, que eu estou viajando muito, né? Então, eu gostaria só de colocar que essas pessoas também, que não são sindicalizadas, que venham participar com a gente, até para entender o processo dessas viagens, né? Essas viagens, elas são viagens não de turismo, mas de trabalho, a gente vai para trabalhar para todos nós, né? Eu não vou lá para trabalhar, para fazer turismo, mas para a gente trabalhar junto, e a gente conclama que essas pessoas que pensam dessa forma, que venham trabalhar com a gente, venham entender todo o processo da CBGE, como que funciona, né? A gente vai a Brasília, não é brincadeira, é um trabalho árduo, difícil, mas nós vamos continuar esse trabalho. Sempre que precisar, a gente vai estar em Brasília trabalhando por todos nós. Então, diante disso, nós tivemos lá, foi semana passada, e foi eu e a Marlene da executiva, assim, a gente sempre vai mais de uma pessoa, porque é importante, né? Porque senão eu posso colocar também uma visão minha, então sempre é importante que tenha duas pessoas participando dessas reuniões. O que acontece? Nós somos lá no MPO, né, no Ministério de Planejamento e Orçamento e Gestão, né, para conversar a respeito do que está ocorrendo dentro do IBGE, não é novidade para todo mundo, todos já sabem dessa questão antissindical do Postman, nós colocamos essa questão antissindical, nós somos recebidos lá pelo Sandro, o Sandro de Alencar, ele é secretário adjunto de articulação institucional, e pelo senhor Arthur Fischer, responsável para secretariar a reunião, que essas reuniões todas, elas são secretariadas, né? Não se faz uma reunião só de falácia, tem que secretariar, tem que escrever as nossas demandas, o que está acontecendo. Aí nessa reunião nós tivemos 1 hora de reunião, nós colocamos para o Sandro toda a questão antissindical que está ocorrendo dentro do IBGE, inclusive ele nos deixou claro que ele já sabia disso. Só para clarear um pouquinho antes, assim, a gente teve um pouquinho de dificuldade de chegar até o Sandro, porque a equipe do MPO foi toda trocada. Porque a Tebet saiu né, para a questão eleitoral, e o novo ministro que está lá teve que recompor a equipe toda. Então, a gente já tinha contato com a equipe anterior, e a gente passou agora, fomos lá algumas vezes, por isso que eu estou falando com vocês, não é um trabalho tão simples, tivemos que ir lá na portaria, falar lá com a secretária, com outro secretário, até conseguir marcar com o Sandro, que nos recebeu. E, bom, aí nós colocamos toda essa questão antissindical, colocamos a questão das exonerações que aconteceram no IBGE, a questão do IBGE+, né, que a gente teve toda aquela questão que conseguimos barrar, né, colocamos a recusa, né, do presidente do IBGE não receber a CBGE, colocamos a questão do PGD, colocamos a questão das salas, né, que a gente tem esse problema que o IBGE hoje, nunca aconteceu isso, como vocês sabem, está querendo cobrar aluguel dos espaços que o sindicato utiliza
dentro do IBGE. Então, a direção do IBGE hoje quer fazer isso. Aí nós colocamos todas essas questões lá para o Sandro. Aí depois, no final, o Sandro nos colocou que não tem como o Ministério intervir, então, assim, diretamente no IBGE. E apesar da gente fazer parte do Ministério, né, o IBGE é ligado ao Ministério de Planejamento, mas eles não têm como fazer essa intervenção tão direta. Mas ele ficou de levar todas essas demandas para o ministro, que está acontecendo dentro da instituição, e ele falou que o que eles podem fazer é tentar realmente trabalhar numa ideia de diálogo com a instituição para que essas coisas possam ser sanadas, né? Então, isso aí nós ficamos, eu tenho contato do Sandro lá, e depois mais dá um tempo, né? Novamente eu vou entrar em contato com ele, nós da executiva, no caso, né? Não eu pessoalmente, mas eu tenho que falar como executiva, né? Nós da executiva vamos fazer uma cobrança também de tudo isso, como é que está rolando. Aí depois nós fomos para o MGI a gente já tem contato lá, mas depois de muita insistência e tudo, a gente ia lá na portaria do Ministério, ligava na secretaria lá em cima, tentamos falar com o José Celso, que é o nosso contato lá, né, ele é secretário lá, o José Celso e o Feijó. O Feijó é muito difícil falar com ele, mas o José Celso a gente tem uma facilidade maior. Mas essas questões todas, o José Celso nos pediu para falar com outra pessoa, aí foi aquela coisa toda, aí essa pessoa nos disse que não nos atenderia presencial, que só poderia atender virtual, numa reunião virtual. A gente insistiu na questão, colocamos que a gente já estava lá, que a reunião virtual, da mesma forma que você vai atender presencial, a reunião virtual também você vai ter que parar para conversar, não é? Você vai ter que sentar em frente a um aparelho e conversar com quem está do outro lado. Aí eu falei, nós já estamos aqui, né, a gente, é questão de uns 30 minutos, pelo menos, para a gente colocar também, novamente, todas essas questões lá no MGI, né, que a gente já colocou, mas a gente tem que fazer esse trabalho, insistir nessas questões. Mas aí não quiseram, falaram que só poderia ser virtual, que não teria como ser presencial. Aí essa semana a Executiva Nacional já mandou novo ofício para lá, pedindo então que se faça essa reunião virtual, né? Aí outro ponto foi importante, que eu achei muito importante, foi a nossa ida à Secretaria de Governo. A Secretaria de Governo, como vocês sabem, o ministro Boulos, né, ele é responsável pela Secretaria de Governo. A gente já conversou lá há mais tempo, eu tive lá presente, com o Carlos Balduino, que a gente chama ele de Babu, é um dos assessores lá do ministro, né, do Boulos. Ele já sabe todas as nossas demandas, a gente já passou tudo para ele por escrito, por e-mail. Aí a gente agora, essa última conversa que nós tivemos lá, ele nos recebeu lá novamente. Aí um dos pontos principais que a gente colocou para ele foi a questão dessa questão do IBGE está querendo cobrar o aluguel das salas do sindicato, né, onde a gente tem as nossas salinhas, como a gente tem aí o núcleo, e outros estados também, lá no Rio e vários outros, têm um espaço que é utilizado dentro do IBGE. Ele, na época da outra reunião anterior, ele pediu para a gente fazer uma minuta, né, sobre como que a gente poderia, tem que ter uma minuta, a gente não tem uma minuta, porque isso nunca foi cobrado. Então, agora nós fizemos, juntamente com o jurídico do sindicato, uma minuta, levamos para o Babu, né, para que ele pudesse trabalhar essa minuta, para que a gente firme uma minuta, né, onde tem esses espaços que a gente já utiliza, para que tenha uma minuta assinada pelo sindicato e pelo IBGE, para que isso fique bem delineado, né, que não tenha nenhum problema mais sobre essa questão. Então, nós enviamos a minuta, eu entreguei pessoalmente também para ele, lá, e colocamos novamente essa questão do PGD, colocamos para ele essa questão também, novamente, da questão antissindical do IBGE, né, e ele falou para a gente que ele estava, até ele usou uma expressão aqui muito interessante, que ele estava perplexo com essa administração do IBGE. Eu achei interessante ele colocar essa palavra, perplexo, né? Aí, no final das contas, fechando essa questão aí, ele ficou de levar para o ministro Boulos toda essa questão, que eu falei para ele, mas qual é o próximo passo agora?
falou, o próximo passo agora é a gente levar toda essa questão de vocês, que a gente já delineou tudo, já fez um projeto aqui, um resumo de tudo, para conversar com o ministro Boulos sobre tudo isso. Questão antissindical, questão das salas, todo esse processo está acontecendo no IBGE. E lá é interessante porque essa secretaria, ela filtra todos esses problemas, né, e tenta resolver, né, para poder criar uma nova realidade, porque o que acontece? A gente está dentro de um governo progressista, né, então essas questões antissindicais, todo esse processo que está acontecendo no IBGE, ele não procede diante de um governo progressista. Então, tudo isso está sendo levado, está sendo colocado para o governo nos respectivos locais, né? Onde é no MPO, na Secretaria de Governo, no MGI e tudo mais. Então, os informes que eu tenho de Brasília são esses, né? E, posteriormente, a gente vai informando mais sobre essas questões. É isso. Obrigado, gente. Obrigado, Alberto. Valeu pelos informes aí de Brasília. Rafa e Fatinha, se vocês quiserem dar os informes breves, como foi a reunião lá na DN, sem entrar na questão do plano de carreira, discussão salarial, nesses assuntos, que aí eu vou entrar logo em seguida, mas se quiser só reunir até com base naquele documento que você fez, que eu acho que é aquele documento síntese da DN, que eu acho que ficou bem elucidativo, bem resumido. Certo. Ô, pessoal, eu vou resumir bastante aqui a minha fala, né? Nós tivemos 5 pessoas lá, né, de Minas Gerais representando o Núcleo Minas lá na DN. O que é uma DN? É uma reunião da diretoria nacional do sindicato. O sindicato, especialmente para quem está chegando agora, ele tem uma sede, que é a Executiva Nacional, né, que normalmente é o ACBGSN, e ele tem os núcleos nos estados. Cada estado é como se fosse o representante, é como se fosse a presidência do IBGE e as unidades, as superintendências. Então, no caso do sindicato, é mais ou menos a mesma coisa. E nós tivemos essa reunião, né, desse grupo de representantes dos estados, e como todo processo democrático, ela é bastante longa, ela tem uma série de tratativas, um momento um pouco mais político, para você entender o contexto em que o IBGE está inserido, seja o contexto nacional ou o contexto internacional, e aí, a partir disso, existe um documento que é liberado, né, que as pessoas podem conhecer, que eu convido vocês a conhecerem, que já está disponível no nosso site, acbgemg.org.br. Se vocês forem lá em arquivos e relatórios, vocês vão encontrar o relatório completo de tudo que aconteceu na DN, todas as discussões, um resumo do que foi aprovado, do que não foi. Então, para evitar, obviamente, de ler o documento todo, eu separei alguns destaques aqui, né, para conversar com vocês. A primeira foi a discussão que aconteceu para a defesa do IBGE como uma instituição de Estado, né? Então, o IBGE, na DN, reafirmou essa luta pela aprovação da PEC 27 de 2021, que eu recomendo vocês a conhecerem também, que torna o IBGE uma instituição permanente do Estado e pela garantia da autonomia técnica e institucional dele. A DN também aprovou, né, a defesa de um orçamento digno e estável na lei de orçamento anual, assegurando aí a possibilidade de ter recursos para censo, para as pesquisas, para infraestrutura. Nós tivemos algumas superintendências reclamando que superintendência, se não me engano, foi a do Amapá ou a do Acre, não me lembro, que eles estão, inclusive, sem internet. Então, temos uma situação muito precária em algumas situações de funcionamento, né, muito precárias em algumas superintendências. Também foi deliberado sobre a realização de concurso público específico para o IBGE e, eventualmente, a saída do IBGE do CNPU e pela reposição imediata do déficit de servidores com ocupação das vagas do último certame. Né? Essa questão de concurso específico para o IBGE em função da própria necessidade do IBGE. Né? A gente perdeu muitos colegas que entraram no IBGE, mas que agora, com a rodada, né, do CNPU, já mudaram de carreira, já saíram do IBGE, isso acaba gerando muita instabilidade. Com relação a críticas à gestão atual e a questão de transparência da gestão atual do IBGE, né, da presidência, o Elvésio já adiantou algumas coisas, mas diante desse agravamento dessa crise institucional, né, a direção nacional também aprovou algumas medidas de enfrentamento a essa direção.
cobrou a restauração do acesso, né, à internet em algumas unidades, a manutenção de veículo, a transparência na divulgação das atas do conselho diretor, que nem sempre estão sendo divulgadas como deveriam, manifestou a sua posição contrária às ideias, qualquer ideia de privatização do IBGE, né, por parte da gestão atual, defendeu a realização de eleição direta para cargos de direção do Instituto, para evitar da gente ter esses acidentes que acontecem com a gente, e, obviamente, reforçou a política, né, o combate ao assédio institucional. No caso específico de pautas remuneratórias, o Gabriel vai falar mais tarde da questão da carreira, mas na DN foi aprovado um conjunto de reivindicações financeiras e de benefícios que incluem o reajuste imediato dos nossos colegas SCQs, que não foram contemplados com o último aumento, né, de remuneração dos temporários. Então foi colocado que a gente vai brigar por isso, né, continuar brigando por isso, por um aumento de 23,2%, que os SCQs deixaram de receber. Além disso, né, colocamos como meta a equiparação dos auxílios, né, auxílio saúde e alimentação pré-escolar entre os 3 poderes, porque eles são diferentes, a criação de um auxílio nutrição para os aposentados e para os pensionistas, e a questão da indenização de campo para todos, porque atualmente só os efetivos recebem. Então é importante que os temporários também tenham direito, já que fazem esse serviço igualmente os nossos colegas efetivos. E é importante, né, o sindicato se firmou mais uma vez essa bandeira de reconhecer a importância dos trabalhadores temporários, né, para a execução das atividades do IBGE, e aprovou a realização de uma campanha específica para o reajuste, né, o reajuste dos salários dos temporários e para melhoria dos direitos, né, que eles têm. Sobre o fortalecimento da organização sindical em si, para ampliar a força da SBGE, deliberou-se por realizar uma pesquisa de perfil da categoria, né, visando uma campanha de sindicalização. A gente percebeu isso aqui em Minas Gerais, inclusive é muito grave, né, nós temos um sindicato com 480, se eu não me engano, aproximadamente, pessoas filiadas, mas desses, mais de 300, acho que só 80 praticamente são ativos, né, estão na ativa. E isso é muito problemático, porque qualquer tipo de manifestação que a gente vai fazer, qualquer tipo de ação que a gente vai fazer, por mais que os colegas que já se aposentaram deem todo o apoio, todo o suporte possível, mas sem servidores da ativa que realmente possam bancar, ir para frente, paralisar, ou, enfim, qualquer medida que seja tomada, né? Sem essas pessoas se engajando, é muito difícil a gente conseguir qualquer melhoria, né? Qualquer melhoria, tanto do IBGE como para nós, enquanto servidores. É sempre importante ressaltar que o sindicato do IBGE ele tem essa característica de luta, claro, luta pelos servidores aos quais ele representa, mas o sindicato do IBGE tem um papel fundamental na defesa do próprio IBGE enquanto instituição. Então, essa questão é importante. Eu tentei ser breve aqui para vocês conhecerem, né, as novas, todas as medidas que foram votadas. Por favor, entrem lá, né? Está em sbgemg.org.br, vocês vão em arquivos e relatórios. E aí agora eu deixo com o Gabriel para ele falar sobre o calendário de mobilização, a reestruturação da carreira e especificamente sobre a questão do PGD, que foi colocado também durante a reunião. É isso. Beleza, obrigado, Rafa, por ser bem sucinto. Pessoal, então a gente vai passar essa pauta agora. Primeiro eu vou falar da questão do reestruturação do plano de carreira. Gabriel, desculpa aí, só um minutinho. É porque o Rafael falou sobre a PEC 27, eu tenho em fome, é muita coisa, eu esqueci de passar. Só rapidinho, tá? Um minutinho. Desculpa te interromper, cara. É só para não perder aqui. A PEC 27, nós tivemos lá em Brasília, ela está já para ser votada no plenário. Então, agora em agosto, a gente precisa ver como que a gente vai fazer, como funciona agora para ela ser votada. Quem foi o relator foi aquela Leila do vôlei, né, aquela senadora Leila do vôlei. O Cajuru, ele trabalhou na comissão, parece, do relatório. Então, a Leila foi quem implementou o projeto, né, juntamente com a CBGE, com outros órgãos, com a CBGE, claro, que trabalhou juntamente com ela sobre isso. E agora, o que acontece? Está lá no plenário para ser votado,
Aí, em agosto, tem que ser feito um trabalho com os líderes, né? Com os líderes das bancadas, para poder colocar em votação. Porque se não fizer esse trabalho, isso fica lá um tempo, né? Então, agora o PEC 27 é esse. Está lá no plenário para votação. Então, em agosto, a gente precisa trabalhar isso lá em Brasília com as lideranças para colocar em votação. É só isso, só para clarear, que eu esqueci de falar. Obrigadão, valeu. Valeu, Elvésio. E eu até pegar um gancho, gente. Um dos trabalhos, né, que o nosso colega Elvésio e o restante do pessoal faz é esse lobby que é importante no Congresso. Então, quando o pessoal vai para Brasília, entre outras coisas, é para fazer vou chamar o lobby do bem, né? Que é para reunir com o deputado, reunir com o senador e falar, olha, coloca em votação e tudo. Então, isso é um dos trabalhos que o sindicato faz, esse lobby aí junto com os parlamentares. Seguindo aqui, gente, eu vou até compartilhar o termo que foi apresentado para a gente, aí a gente discutiu durante a DN esse formulário, que envolve um pouco o calendário de discussão da reestruturação do plano de carreira, o que a gente vai pedir e tudo. Esse formulário a gente discutiu, chegou num calendário, na verdade, né, não é? E eu vou pedir para vocês, gente, encarecidamente, essa assembleia é para mostrar o calendário, como que vai ocorrer todo o processo de discussão da reestruturação do plano de carreira. Aqui, a gente não vai discutir nessa assembleia os tópicos. Então, eu vou compartilhar o calendário com vocês vão ver que alguns tópicos eles são até contraditórios. Quando a gente fala, o IBGE, nessa discussão, a gente vai discutir se ele é instituição de ciência e tecnologia ou se ele é órgão de Estado. A princípio, os dois são um pouco contraditórios, então, não é aqui, não é nessa assembleia, por favor, que a gente vai fazer essa discussão. A gente tem uma lista de tópicos que vão ser debatidos, nós vamos discutir esses tópicos durante todo esse processo de reestruturação, mas não é aqui, tá, gente? Aqui é dúvida sobre, Gabriel, até quando aqui na esfera do Núcleo Minas a gente vai debater isso, beleza? Mas é importante, porque é algo que interessa a todos. Gabriel, sou aposentado, me interessa? Interessa. Gabriel, sou ativo de nível superior, me interessa? Interessa. Gabriel, sou temporário, me interessa? Interessa também. Tem muita coisa que vai ser debatida nessa reestruturação, beleza? Então eu vou compartilhar aqui, deixa eu ver, compartilhar a tela. Por favor, me avisem, gente, se eu já estiver compartilhando aqui com vocês. Está aparecendo, Gabriel, beleza. Beleza? Pessoal, eu estou num notebook, então eu não estou vendo, vocês estão vendo minha carinha, vocês estão vendo aqui a tela, mas eu não estou vendo o chat. Então, vou pedir para o Rafael, se porventura alguém tiver alguma pergunta, alguma questão de ordem, para ele me avisar aqui, ok? Então, gente, eu vou passar cada tópico do que a gente vai falar. A primeira coisa, gente, o primeiro processo é formação da comissão local. O que é uma comissão local? Cada núcleo vai organizar uma comissão para debater os diversos tópicos que são necessários para ajudar, né, a organizar algumas palestras, algumas assembleias, a maioria online, para permitir, né, que os colegas do interior participem desse processo também, para trabalhar. A comissão local, gente, foi definido que só quem é sindicalizado vai poder compor a comissão local. Gabriel, eu estou acompanhando aqui, mas eu não sou sindicalizado. Eu vou ficar de fora da discussão? Não, você pode contribuir. Vai ter algum colega seu que vai estar participando. Você pode passar suas ideias para esse colega, você pode passar suas ideias para mim, pode passar as ideias para o Rafa e tudo. Mas na comissão, para participar da comissão, ficou definido lá na DN que tem de ser esse colega sindicalizado. Beleza? Aqui, gente, o número de participantes vai ser definido pelo núcleo. A gente está abrindo para quem quiser participar, mas, gente, participar é para colaborar.
não é para ficar quietinho, só votando sim ou não. É para chegar a pesquisar como é que está o plano de carreira do restante do Serviço Público Federal, para pesquisar, fazer um resgate, como que foi todo o histórico do plano de carreira do BGE. Então, gente, entrou, vai ser cobrado para participar, sim, a fundo mesmo, para chegar a ver, qual que é o percentual, qual que é o acumulado da inflação dos últimos 20 anos, quanto foi o percentual que a gente ganhou, qual foi o percentual que o pessoal da Receita ganhou nos últimos 20 anos, e qual foi o que a gente ganhou. Então, gente, é para entrar assim, mergulhando de ponta, beleza? E no final, gente, cada comissão vai eleger, né, um representante dessa comissão, para ele representar o núcleo na comissão nacional, ok? E quando a gente encerrar os trabalhos da comissão local, a gente tem de obrigatoriamente elaborar um relatório final com a proposta ou a sequência de propostas e a justificativa de cada uma delas. Então, vamos supor que aqui na comissão local, a gente, Gabriel, chegou todo mundo aqui, a gente chegou na conclusão que o ideal é isso daqui. É essa tabela salarial, é essa reestruturação, são esses, todos esses componentes, né, da remuneração do servidor e tal, beleza. Mas esse é o ideal. Mas se ele não der certo, tem outra aqui também. Tal. O importante é ter a proposta bem definida e a justificativa. Não é só chegar e falar, Gabriel, salário inicial é o teto do Supremo e pronto. Não, tem que ter proposta, tem que ter fundamentação, tem que ter justificativa, beleza? E aqui é importante, gente, se o Núcleo Minas ele não chegar com um relatório no final das contas, não tiver um resultado, né, dessa comissão local, a gente não vai poder ter participação na comissão nacional. É só quem chegar com algum resultado que vai poder compor a comissão nacional que vai reunir depois. Ok? Eu vou passar o calendário todo detalhado mais para frente, mas, em síntese, gente, a comissão local discute aqui na esfera do Núcleo Minas, a gente chega com uma proposta, chega com um resultado, com uma definição, e um de nós vai representar o Núcleo Minas na Comissão Nacional. Beleza? Até aqui, gente, alguma dúvida? Todo mundo entendeu essa ideia de uma comissão local para a gente discutir? Aí, Rafa, se alguém tiver alguma dúvida, você me interrompe aqui, beleza? Ninguém se manifestou. Ok. Qualquer coisa, gente, tanto chat quanto levantar a mão. Pauta 2, gente. O que a gente vai discutir? Isso aqui é rol taxativo? A gente só vai discutir isso? Não. Mas isso aqui, gente, é importante, na comissão local, a gente passar por todos esses tópicos. Gabriel, estou vendo aqui eu não concordo com isso aqui que está no tópico. Ok. Vai ter o espaço nessas comissões para cada um se manifestar. Só vou colocar aqui o que a gente tem de discutir. E, lógico, se surgir mais alguma pauta para discussão nesse processo, ok, isso aqui não é taxativo. Primeiro, gente, primeira coisa que a gente tem nessa comissão local, que obrigatoriamente a gente vai discutir, é como que o IBGE se posiciona na estrutura de Estado. E daí, a gente tem duas correntes principais, né, que é colocar o IBGE como um órgão de ciência e tecnologia, que é como a atual direção vê o IBGE hoje, ou se é um órgão que compõe o poder administrativo do Estado, se ele é um órgão de Estado, como é o que é proposto pela PEC 27. Beleza? Isso, gente, nas comissões locais, a gente tem de sair com uma definição disso. É importante o conjunto de trabalhadores mostrar para o governo, para a atual direção, para a sociedade como um todo, como que a gente enxerga o órgão. Ok? Gabriel, eu sei que vocês estão falando da PEC 27, vocês veem o IBGE como órgão de Estado, mas eu acho que é mais jogo ser instituição de ciência e tecnologia. Ok, participa do processo de discussão, traz a sua opinião, é importante também, beleza? Em seguida, gente, a atribuição, o que os cargos do IBGE, o que eles fazem, qual que é a atribuição de cada cargo,
cargo de nível intermediário, cargo de nível superior. Está colocado também a discussão se cria ou não um novo cargo, que seria o coletador, o que seria um cargo efetivo para executar as funções do APM. Isso tem de passar na discussão. Ah, Gabriel, sou contra isso. Ok, vai, entra na comissão, participe e dê sua opinião. É importante. Eu vou ser redundante nesse ponto, tá, gente? Que é importante a participação para a gente buscar, né, um brainstorm mesmo, um conjunto de opiniões, para a gente chegar, se não for no consenso, pelo menos no entendimento majoritário, beleza? Do núcleo. Outra coisa, gente, que vai ser discutido, alteração nas carreiras estaduais. Tá posto aqui a discussão se cabe ou não colocar, a partir de agora, o requisito de ter nível superior para entrar no cargo de técnico. Mesma coisa, vai estar se discutindo se unifica as carreiras de nível intermediário e nível superior em uma única carreira. Aí, pessoal, não estou falando que vai ser assim, nenhuma dessas duas, estou falando que isso vai ser discutido. Ah, Gabriel, eu sou contra, por exemplo, isso daqui. Ok, vamos discutir na comissão local, beleza? Se aglutina todos os cargos aqui do BGE em uma única carreira. Ah, sou contra, sou a favor. Vamos discutir isso na comissão local, beleza? Da mesma forma, a estrutura das remunerações. Gabriel, é mais interessante a gente ser remuneração por subsídio ou não? Vencimento básico, mais gratificação, mais RT, se a gente vai igual lá na Fiocruz, né, se a gente vai estruturar o RRA aqui para o IBGE, sim ou não, se vai ser só vale mais gratificação, sem outra adicional e tudo. Então, gente, isso é importante, e a comissão local e, posteriormente, a comissão nacional, ela é o foro né, para a gente poder discutir sobre isso, ok? Desenvolvimento na carreira, qual o tempo, né, qual vai ser a progressão salarial? Hoje, na atual estrutura, são 20, né, são 20 passos, né, para a gente chegar na remuneração final. Qual que é o tempo, qual que é o requisito para você sair de um patamar para outro patamar? Tudo isso tem que ser discutido nesses grupos de trabalho, nessas comissões e, posteriormente, na nacional, para a gente chegar num conjunto, né? Lembrando, a gente não precisa chegar necessariamente a um único resultado. O resultado pode ser plano A, plano B, plano C, plano D. Então, isso tudo, na comissão local, a gente pode pensar, né? Às vezes, alguém aqui que está acompanhando a gente agora, ou posteriormente vendo a gravação, Gabriel, eu acho importante discutir esse ponto também. Beleza, traz para a gente na comissão local. É importante. A gente, quanto mais informação, quanto mais ideias a gente tiver, melhor. Vai engrossar o caldo da discussão. Beleza? Terceiro ponto. Até aqui, gente, alguma dúvida? Lembrando, pelo amor de Deus, não vamos discutir esses pontos agora. Só estou mostrando o que tem de ser debatido nas comissões. Alguma dúvida aí? Alguma coisa apareceu, Rafa? Não, Gabriel. Beleza. A gente vai organizar aqui, gente, a gente vai organizar a executiva, alguns debates nacionais, muitos deles vão envolver alguns desses temas, né, para poder subsidiar, né, às vezes, Gabriel, eu não entendo direito o que é RRA, vai ter uma série de lives, né, a executiva, ela tem um canal que ela costuma fazer algumas lives para indicar, para debater cada um dessas estruturas, né, vai ter uma live, vantagens e desvantagens da aglutinação de carro em uma única carreira, qual que é o impacto disso, qual que é a consequência disso para quem está aposentado. Isso tudo vai ter uma série de lives para falar de cada um desses itens, né, que serão discutidos. Também, gente, a gente aqui no Núcleo Minas, a gente vai organizar alguns debates
algumas palestras, né? Inclusive, provavelmente vamos convidar pessoas de fora para poder falar sobre determinado tempo, sobre determinado tema, né? Acabei lendo tempo aqui, me confundi, mas sobre determinado tema, mas e possivelmente, e a gente vai fazer isso de forma online também, para poder possibilitar que todo mundo assista, mas é importante mesmo. Gabriel, eu queria muito participar, eu quero participar, mas eu não entendo direito como funciona a remuneração do subsídio. Então, a gente vai ter algumas discussões para mostrar exatamente o que é isso, o que é aquilo, beleza? Então, aqui, gente, também a gente vai resgatar, né, um pouquinho do que já foi feito, lembrando que a gente tem uma proposta que foi engavetada pelo governo federal, mas foi consolidada em 14, né, colocando o IBGE na estrutura de Estado como parte, né, do ciclo de gestão, com a remuneração similar ao que é hoje o Ministério do Planejamento, que é o ITPEA. A gente vai falar sobre isso aqui, que foi importantíssimo, né, a tecnicidade, que garantiu, por exemplo, quem hoje é no nível técnico, poder também acumular com um cargo de professor na rede pública. Vamos falar dessa questão do cargo, da problematização, né, do cargo de colectador, que seria criar mais um cargo, esse daqui, né? A gente vai falar e está aberto, né, gente, para todo mundo, eu sou a favor, eu sou contra, vamos debater. É importante a gente ter esse debate. Falar sobre penosidade e periculosidade. Aqui, apesar de não ter entrado, o pessoal da região norte fala muito sobre um adicional para a região norte também, principalmente região de fronteira. Aqui vai ser o espaço para a gente discutir isso tudo, né, para ter essa discussão. A questão todas essas questões que são postas aqui, né, algumas delas polêmicas, algumas delas dividem, né, a categoria. Então, a gente vai ter uma série desse processo, né, de discussão sobre a reestruturação da carreira. A gente vai ter uma série de ambientes próprios, né, sobre um tema específico, debates, lives. Então, é só para mostrar um pouco, né, do que a gente vai fazer, alguns textos, a documentação, né, jurídica também que embasa determinado tema. E aqui, enfim, gente, o calendário. Primeiro, o repasse, né, da DN, que é o que a gente está fazendo agora, especialmente sobre esse documento aqui, porque o principal assunto da DN foi a questão da reestruturação do plano de carreira. Então, a gente está fazendo essa assembleia agora, para mostrar isso para vocês, para abrir também a porta, né, para participar das comissões locais. Já na assembleia que vem, a gente vai formar a comissão local para discutir o plano de carreira. Então, todo mundo vai ter uma semaninha aí para perguntar, para pensar, né, se quer ou não participar desse processo. Lembrando que a nossa próxima assembleia deve ocorrer na próxima sexta-feira, dia 31, no mesmo horário, às 15 horas. E a gente, já no dia 3 de agosto até o dia 9 de outubro, ou seja, nós vamos ter 2 meses, praticamente, a gente vai ter esses trabalhos. Lembrando, a comissão local, provavelmente as reuniões, né, vão ser online, porque considerando que o pessoal do interior vai querer participar também. Então, a gente tem de abrir essa possibilidade. Então, a gente tem 2 meses para fechar o nosso resultado, né? Ter a nossa proposta ou propostas, ter as justificativas, as fundamentações, para poder repassar isso para a executiva, né, para a Assembleia, para a comissão que vai ser nacional. Então, em outubro a gente fecha, então a gente vai ter 2 meses de debate, de discussão, um pouco menos de um mês para fechar, e já nesse fechamento a gente já tem que eleger quem que vai representar a comissão local, o núcleo na comissão nacional. Lembrando que a gente só pode mandar gente participar da nacional se a gente tiver um resultado, né, nessa reestruturação da comissão local.
Em novembro, nota que em novembro a gente tem a instalação da Comissão Nacional, a fechamento da proposta, né? Isso tudo em um espaço aí de pouco mais de 3 semanas, 2 semanas, né? Na prática, 2 semanas para fechar. E daí, depois desse fechamento, não, a proposta ou não proposta, o conjunto de propostas, né? Vai ser é, vai ser concluído, né? Já no dia 20 de novembro vai ter a conclusão, e logo na semana seguinte a gente vai ter as assembleias locais para votar se aprova ou não essa proposta. Beleza? E depois uma outra DN, uma outra reunião da direção nacional para ter o fechamento desse processo todo. Ok? Um pequeno detalhe, gente, esse é o calendário inicial. Se acontecer qualquer coisa no caminho, vamos lá, entramos em greve. O IBGE aconteceu alguma coisa assim, entrou em greve e tudo, vai ter alteração no calendário, obviamente. Beleza? Pessoal, sobre esse calendário aqui, para discutir a questão da reestruturação do plano de carreira, ficou alguma dúvida? Algum comentário? No chat não tem nada. Beleza, vou parar o Gabriel, compartilhamento. muito bem colocado. Parabéns aí, cara. Foi ótimo. Colocação bem clara, explícita, tranquilo. Beleza, valeu, Elvésio. Pessoal, agora a gente vai falar sobre um assunto um pouco delicado, que é o PGD. A gente tem aí, assim, mesma forma que, aí eu falando, eu, Gabriel, tá? Não falando pelo núcleo. Da mesma forma que eu critico a executiva de vez em quando e tudo, a gente tem um momento que a gente tem que tirar o chapéu também, que é a pronta manifestação em defesa, né, do PGD, mesmo o PGD não sendo juridicamente um direito, sendo uma questão gerencial, eu acho que a resposta foi no tempo certo, né? A resposta foi imediata, e colocando essa questão do PGD não como algo assim, não, tem que ser obrigatório, você tem que dar o PGD para todo mundo. Mas o que não pode é você colocar o PGD como um instrumento de. Como é que fala? Eu queria uma palavra mais leve que repressão, mas não tendo, fica essa. Não pode ser colocado como algo assim, não. Eu vou, de certa forma, penalizar alguns servidores, um conjunto de servidores, com a não concessão do PGD. O PGD ele tem que ter regras claras de concessão, claras de quem tem ou não, quem pode ou não, né, ter o PGD, independentemente se. E no próprio governo federal, a gente tem certa discrepância, né, alguns órgãos colocam o PGD liberado para quase todo mundo, outros têm uma restrição. Então, a gente vê, como sindicato, né, que o PGD ele tem de ter certos parâmetros bem estabelecidos. Ele não pode ser diferente, né? Para uma pessoa pode, para outra não. E a gente entende que, a partir do momento que se restringe, não, os temporários que completaram um ano vão ficar com o PGD suspenso. Então a gente vê que tem uma política diferenciada para um grupo e para outro não. Então a gente enxerga isso como errado. E entre outras coisas, eu acho que a gente já fez um chamamento, se não, vou dar um spoiler aqui, gente. Na terça-feira, dia 28, a gente vai fazer um ato na frente lá da superintendência. Nós vamos fazer um ato na parte da manhã, vai ter cafezinho, vamos reunir. Pessoal aposentado que mora aqui em BH, vamos compor com a. Ô, Gabriel, você travou. Oi. Deixa eu mandar mensagem para ele aqui, pessoal. Superintendência ou
Vamos compor com a gente também. Voltou. Pessoal, então, continuando o spoiler, no dia 28, terça-feira, a gente vai fazer um ato na frente da superintendência. É importante a participação de todos. Quem é aposentado, mora aqui em BH, pensionista, vem compor com a gente. Quem está lá na superintendência, quem está no edifício Caiaca, vamos compor. Quem é temporário, vamos compor no ato também. Que esse ato, entre outras coisas, a gente está colocando essa questão delicada do PGD, mas estamos colocando também o reforço, né, do nosso pedido para o aumento para os SCQs, para a valorização dos temporários também, lembrando que, entre outras coisas que foram reforçado, que é algo que a gente já pede há muito tempo no sindicato, é a equiparação de certos auxílios, né? Por exemplo, se eu for para campo, eu tenho direito à indenização de campo. O SCQ, o APM, se vai para campo, não tem. Então, a gente vê isso como uma discrepância muito séria. Está certo que envolve não só a IBGE, mas na esfera do governo federal também, mas como sindicato a gente tem esse dever, né, de compor essa luta. Então, esse ato, entre outras coisas, está reforçando isso também, está reforçando a questão do IBGE como órgão de Estado, reforçando as tradições do IBGE, né, porque, igual o Elvésio falou, é a primeira vez que uma direção cogita cobrar aluguel para a sala, para os espaços cedidos ao sindicato. A Fatinha colocou aqui no chat, é fundamental a abertura, é a primeira vez que uma direção do IBGE não abre o diálogo com o sindicato, interrompe, né, corta esse canal, não vamos conversar mais com o sindicato, é a primeira vez que isso acontece. Então, a gente está pedindo essa retomada, exigindo, na verdade, essa retomada do diálogo, que é importante. Um órgão não funciona sem ter diálogo com o conjunto dos trabalhadores. E também, certas decisões, por exemplo, o Elvésio, ele está sob minha gerência, quer conversar com a superintendente, ele não pode conversar direto, ele tem que conversar comigo para eu poder falar com a superintendência. Isso também não ocorreu. É a primeira vez, gente, que a gente tem isso. Então, perde um pouco a nossa fluidez, a nossa dinâmica, a nossa tradição de fazer o IBGE rodar, né, de fazer o IBGE funcionar. Então, a gente vê que é uma direção composta por muita gente de fora do IBGE, e isso tem tornado, acho que até a gestão mais engessada, mais rígida, e a gente precisa também de certa flexibilidade para funcionar. Então, entre várias outras assuntos, esse ato que a gente vai organizar na terça-feira envolve um pouco disso também, beleza, gente? Pessoal das agências, aí eu vi a Delimar se movimentando aí, alguns colegas das agências, se nesse dia, no mesmo horário do nosso ato, se vocês puderem ir na frente da agência também, tira uma foto, faz uma fotinha legal, né, igual a gente teve para o café, junta todo mundo lá, coloca uma frase em defesa do IBGE, porque é importante também a gente mostrar que a gente é forte nas agências também, não é só aqui em BH, é no estado inteiro a gente tem essa rede de apoio e solidariedade ao órgão, que a gente apoio a quem é contra o atual presidente, quem é a favor do atual presidente do IBGE, quem é a favor ou não à direção, é algo que é assim, consolidado no conjunto inteiro de servidor, que é o nosso apoio ao órgão. A gente está fazendo isso para o órgão. Esse tipo de ato, gente, lembrando, a gente não está indo para a porta do IBGE agora, nesse ato, pedir dinheiro, pedir aumento salarial. Isso a gente vai fazer ao longo das comissões, com uma coisa bem fundamentada, bem estruturada. Porque a gente está indo para... Aí que eu falo a importância, né? A gente está indo fazer esse ato em defesa do órgão como uma instituição, um órgão que tem mais de 80 anos. Então, a gente tem de ter essa sensibilidade, que não é eu, Gabriel, que sou passageiro aqui, eu posso sair na rua e ser atropelado amanhã e morrer. Então, não sou eu que vou tocar o IBGE da forma como eu quero. A gente tem toda uma tradição, uma instituição de quase 100 anos. Então, a gente tem de ter um pouco de respeito à história do órgão. Beleza?
Então, fica aí esse reforço no dia 28, terça-feira, a gente vai fazer esse ato em frente à superintendência em apoio ao IBGE, beleza? E aí esse apoio ao IBGE envolve a solidariedade com os colegas que não puderam entrar ao PGD, solidariedade com os colegas temporários, especialmente os SCQs que ainda não tiveram o percentual de aumento, a questão solidariedade aos colegas que estão insistentemente tentando retomar o diálogo com a direção e encontram portas fechadas. Então, esse ato é importante. E por fim, gente, na DN, a gente também, dada a escalada, né, da tensão entre a direção e o sindicato, a gente vai também começar um levantamento na próxima semana, né? Aí envolve mais os servidores ativos, os colegas aposentados são sempre bem-vindos, reforçando, a opinião é sempre bem-vinda, mas quando a gente vai entrar em levantamento sobre possibilidade ou não de greve e paralisação, envolve muito mais servidor ativo. Então, é o servidor ativo que ele vai ou não se manifestar. Olha, eu estou disposto a paralisar, eu estou disposto a entrar em estado de greve, eu estou disposto a paralisar, mas só um dia, só para dar um sustinho na direção, tudo. Tudo isso, gente, a gente vai começar a levantar como um órgão de formação, a gente trabalha num órgão de formação, então cabe a gente seguir essa tradição, né? Vamos ter informação para ver se a gente consegue ou não sustentar uma greve, consegue ou não sustentar uma paralisação. Aí, para o colega ativo que estiver escutando aqui, Gabriel, eu não tenho intenção em paralisar, eu não tenho disposição para entrar em greve. Ok, manifesta. Essa informação é importante para a gente. Ninguém vai deixar ou gostar mais ou menos de você por expressar a sua opinião. Mas a gente precisa saber se a gente tem ou não força para fazer uma paralisação, para entrar em greve. Isso por quê, gente? Paralisação flopada, aí me desculpa a gíria, mas greve flopada, paralisação flopada, enfraquece o sindicato. Então a gente precisa ter essa informação, se a gente Travou tem de novo, ou não. Gabriel. Oi? Travou de novo, tá? Você falou... Travei? Porque E agora? manifestação flopada, aí travou. Volta um pouquinho. Beleza. Eu estou roteando, eu estou aqui na Casa Nova, então eu estou roteando a internet. Mas reforçando, gente, a gente precisa saber se a gente tem ou não quantitativo, se a gente tem ou não força para uma paralisação, e se for uma paralisação, quantos dias a gente tem força, e mais ainda se a gente tem ou não força para a greve. Porque se a gente não tiver quantitativo, se a gente não tiver força, uma greve flopada, uma paralisação flopada, engrandece a direção que tá querendo palavrinha, que está querendo nos prejudicar, vou falar de ser mais elegante na fala. Mas então a gente precisa saber ter esse levantamento ainda, gente, que seja o conjunto dos servidores falar, não, Gabriel, eu não tenho disposição para isso. Beleza, essa informação é importante para a gente saber se a gente consegue ou não dar uma chacoalhada na direção. Beleza? Elvésio, pode ficar à vontade. Pessoal, Gabriel, bacana a sua explanação. É interessante a gente fazer um trabalho essa semana, quem está aí, quem está mais próximo aí do sindicato, nas agências, pedir o pessoal aqui das agências para ir participar, né? O pessoal que é contratado, o pessoal que é do CNU, eu acho que é muito importante, e todos que são efetivos aí da casa, fazer esse trabalho, falar com o pessoal para ir, né? Porque isso que você está colocando é muito importante, a gente precisa ouvir as pessoas, saber qual que é a disposição, porque é muito importante isso que você colocou, se a gente faz um movimento de paralisação, um movimento que ele não tem força, que ele, de repente, você começa uma paralisação,
e de repente você sai sem mais, sem menos, por qualquer questão que seja, isso cria uma situação, piora a situação do sindicato. Então, isso é muito sério. Nós já participamos, eu sou mais antigo, outros aí da instituição, nós já fizemos várias greves, e greve você pode durar uma semana, você pode durar 2 semanas, pode durar um mês, pode durar 2 meses, né? Então ninguém sabe o que é um processo de greve, o que é que ele vai dar. Retaliações, a princípio, podem acontecer, óbvio, né? A direção, claro, ela vai julgar pesado, com certeza. Então, assim, eu estou só colocando isso para dizer que quando a gente entra num processo de paralisação, é um processo muito sério. Então, esse ato é muito importante para que a gente discuta isso, para que as pessoas participem, que a gente tire uma posição, né, clara de algum processo, de algum encaminhamento. Então, a gente nunca poderá e nunca poderemos, né, eu acho que a gente, quando sindicato, sempre tivemos essa responsabilidade de tirar uma paralisação, se for o caso, ou qualquer outro tipo de movimento que seja uma coisa séria, que seja vontade das pessoas que estão ali participando, né? Então, acho que isso é muito importante. Então, eu só terminando, eu falo que esse ato do dia 28 é extremamente importante que todos que estão aí na casa, a gente que não está aí na casa, a gente que está de fora também, que já aposentou, fazer um trabalho para que as pessoas participem. Eu, como aposentado, óbvio que eu me abstenho nesse processo aí, numa hora de uma eleição, porque eu não vou, claro, julgar as pessoas num processo que eu não estou na ativa, né? Então, eu teria como uma questão ética de me abster, né? Com certeza. Mas eu acho que quem está na ativa, quem está aí, tem que participar, dar sua opinião. Eu vou estar também, claro, né? A gente vai estar junto, trabalhando junto sempre, mas é importante que as pessoas participem desse ato. Esse ato do dia 28 ele é extremamente importante, até para a gente avaliar também os outros estados, como que está acontecendo. A gente já tem alguns apanhados de alguns locais que já fizeram assembleia, então nesse dia é extremamente que todos façam um trabalho, todos aqueles que têm uma ligação aí com o sindicato, para que as pessoas participem. É isso. Valeu, Elvésio. Pessoal, então, recapitulando, calendário para reestruturação da carreira, né? O calendário de discussão para reestruturação da carreira. Quem tiver interesse em participar dessa discussão, participar desse processo, gente, lembrando, esse processo de reestruturação da carreira, envolve aqui o nosso salário. É importante, vai impactar positivo ou negativamente todo mundo. Então, quem quiser participar, puder participar e tiver interesse em contribuir, lembrando, gente, não é o participante passivo, não. É o participante ativo, que vai lá ajudar a buscar, pegar a documentação, resgatar a documentação, buscar trabalhar, né, na reformulação de tabela salarial e tudo, buscar a fundamentação jurídica, que é importante também. Então, quem tiver interesse, gente, na sexta-feira que vem, dia 31 às 15 horas, a gente vai definir essa comissão local, beleza? Rafa, dia 28, tá? Manhã, né? 28, cafezinho, manhã, antes do almoço, é isso mesmo? Eu acho que está 10 horas. 10 10 horas que está confirmado, é isso mesmo. 10 isso horas. mesmo. Aí, gente, segundo, puxando até o gancho aqui que Fatinha falou, gente, então, segundo ponto, ato de terça-feira, dia 28, às 10 horas, na escadaria lá da superintendência, da unidade estadual. Venham todos, gente. Quem está em BH, aparece lá, nem que seja para tomar um café conosco, dar um abraço, fazer número, mas venham, gente, é importante. É um momento que a gente está defendendo o órgão, o IBGE, como uma instituição quase centenária. Então, vamos lá, participem, gente. E, por fim, gente, há esse levantamento que a gente vai fazer durante essa semana também, da disposição ou não de enfrentamento com paralisações e greve. Beleza, Elvésio? Fica à vontade. Rapidinho, só para dizer, né, que a Assembleia vai ser presencial, aliás, o ato vai ser presencial e online, né, Gabriel?
Então, o pessoal do interior aí, reforçar, a gente vai mandar uma notinha também na segunda, para o pessoal participar, né? Aproveitar e participar da Assembleia Online lá. Da Assembleia não, do ato online, né? Eu acho que é por aí também. Não é isso? A gente vai fazer e vai ser filmado também lá online na hora, não é isso? Exatamente. E aí, estou vendo o nome do Abel Márcia também, mas eu acho que tem outros colegas das agências do interior, gente. Vamos lá, fotinha, viu, gente? Vai para frente da agência, uma faixa em apoio, né, em defesa do BGE. Vamos lá participar também, cada um da forma que pode, ok? Rafa, esqueci alguma coisa? Acho que não, Gabriel. Falamos do PGD, falamos da pauta toda, eu acho. Falou do movimento, falou das discussões. Mais alguém tem algo a colocar, pessoal? Só reforçando, gente, o PGD tem uma série de textos, né, documentações que o sindicato produziu, se manifestando de forma favorável à concessão do PGD, né, para quem já estava com a expectativa, porque a gente vê, né, com seriedade uma coisa, você colocou a expectativa, determinou as regras do jogo, e aos 45 do segundo tempo, você, não, peraí, mudou a regra. Então, a gente está buscando, né, lembrando que a gente tem certas dificuldades, que o PGD ele não tem uma solidificação jurídica para a gente poder, tão elevada, né, para a gente poder buscar isso judicialmente. A gente está avaliando, acho que a executiva ela tem uma assessoria jurídica que ela está avaliando o que ela pode fazer, no sentido, peraí, você tem uma diferenciação de funcionário, né? Como que uma parte pode e outra parte não pode? Sendo que atendeu os requisitos, né, que foram pré-determinados. Eu vejo, quer complementar? Assim, juridicamente está sendo visto lá pela executiva. Eu não vou adiantar o que está sendo, porque eu acho que pode prejudicar o processo que está acontecendo. Mas no ato a gente vai colocar, porque no ato já aconteceu, que deve ser na segunda, aí eu passo o informe do que é, mas está sendo já providenciado algumas questões no termo jurídico, tá? É isso aí. Humberto, pode falar. Ô, Gabriel, sobre essa questão do PGD aí, eu não sei se todo mundo tem conhecimento disso, mas está sendo feita uma consulta às chefias das seções. E pelo que eu entendi, é para subsidiar exatamente isso, né? Então, eu acho que não tem uma questão de ser que tem gente que pode e gente que não pode. O que eu estou entendendo é que está havendo um processo para normatizar isso, né? Pelo menos é meu entendimento, eu posso estar equivocado. Mas eu recebi, né? Eu ainda estou na chefia da seção da penalidade contínua, eu dei uma lida no questionário, em tudo. Pelo que eu entendi, o objetivo é esse. E o texto também fala isso, não é isso? Agora, eu não tenho servidor, né, comigo assim com o PGD, mas vale destacar, gente, que essas movimentações foram feitas, né, depois que a gente chacoalhou a direção com o negócio do PGD. Que eles tinham falado assim, a gente vai ver aqui 2 meses, por hora fica suspenso. Eu acho que a pronta resposta do sindicato, da gente começar a chacoalhar, opa, como assim? Aí já começaram a colocar, não, vamos fazer uma consulta e tudo. E daí, gente, sempre reforçando a importância da gente ter esse tipo de atuação, porque se a gente não chacoalha, se a gente não cutuca, eles vão passando trator. Eu vejo, se quiser complementar também. Só um complemento, Gabriel, isso que o Humberto está colocando é até interessante para a gente colocar. É o seguinte, é isso que você está falando, Gabriel, acho que estão começando a movimentar por isso, claro, não tem a menor dúvida. E o outro ponto, quando eles fizeram esse corte aí, de 60 dias para poder, né, paralisou por 60 dias, o que é que o pega mais, eu acho? Até quando eu tive no MPO, o Sandro falou para mim, mas será que eles não estão fazendo isso para
reorganizar o PGD, eu falei com o Sandro assim, falei, Sandro, pode ser que sim, mas por que não se coloca a questão clara, né? Porque o grande problema do IBGE está sendo esse. Por exemplo, eles mandaram uma notinha aí por e-mail e não falaram claro o que eles queriam de cancelar isso por 60 dias. Talvez se eles tivessem feito uma coisa bem elaborada, bem clara, né? Falar, olha, nós vamos paralisar por 60 dias, mas por isso nós vamos reorganizar todo esse processo do PGD, porque o IBGE, a direção, deixou cada estado, cada superintendência fazer de um jeito. Tem local que é 3 dias, tem local que é 2 dias, né? Então, assim, o grande problema, o Humberto e nosso aqui todo, é exatamente esse, é porque o IBGE trabalha de uma forma muito estranha, não coloca as coisas claras para as pessoas. E toda essa falta de clareamento das coisas faz com que aconteça esse rebuliço todo, né? Então é só para dar essa pinceladinha aí, e certamente essa movimentação é por causa disso agora, né, também. Beleza, gente? Pessoal, eu tentei, né? A gente tentou aqui ser o mais breve possível nessa assembleia, até para não tomar tempo de todo mundo aqui, mas sempre reforçando, gente. Vamos discutir questão de plano de carreira, porque é importante, afeta todos os servidores, até mesmo temporário. Vale lembrar, se tiver algum temporário acompanhando a gente agora, ou se estiver vendo a gravação mais tarde, gente, vale lembrar, o sindicato tem uma luta histórica para que o salário do APM, o salário do SCQ, esteja lastreado com o nível 1 da remuneração dos efetivos. Então, se, porventura, a gente conseguir isso, tirar isso numa negociação de estrutura de carreira e tudo, gente, o aumento na tabela de efetivo vai puxar todo mundo. Então, é importante a gente debater. Tem assuntos extremamente delicados, né, que vão ser discutidos, que cabe a atenção e do interesse de todo mundo. E, por fim, só concluindo, lembrando, a gente vai fazer uma proposta, ou então um conjunto de propostas, né, como eu falei, proposta A não deu certo, proposta B, então a B caiu também, vão a C. Vamos tentar todas as cartadas possível. Mas uma coisa é a gente chegar no consenso no que seria ideal. Outra coisa é a discussão no andar de cima, com o governo. Beleza? Então, por isso mesmo, esse trabalho da comissão local e depois da comissão nacional, quão melhor fundamentado ele estiver, mais fácil, mais argumento a gente tem para uma negociação com o governo. Acho que é isso, gente. Rafa, tem mais alguma coisa que eu pulei? Não, só tenho um alerta a fazer, viu, pessoal? Vocês não esquecerem de assinar a lista de presença e de, principalmente, conversar com os colegas, né, para que se engajem nas nossas causas, para que se sindicalizem, para que procure a gente, para que visite o site, para que participe, porque tem muitas vezes o pessoal fala, o sindicato, eu não gosto, não me representa, ou não sei o quê. Então, vamos fazer ele representar, vamos dar opinião para que ele te represente, para que sua ideia seja valorizada, mas para isso a gente tem que participar, né? Senão não adianta. E é só isso, não esqueçam de assinar a lista de presença. Cadê a lista? Pessoal. Oi, Humberto, pode falar. Cadê a lista de presença? Está no chat, mas, Maíra, coloca a lista aqui no chat de novo. A gente vai mandar no grupo também, nos grupos, mas coloca aqui, gente. Deixa eu ver. Eu coloquei de novo. Beleza. Beleza. E também, gente, vamos entrar, conhecer. Estou copiando aqui também o site aqui que o Rafael, com a ajuda de Joelson, ele atualizou o site aqui do Núcleo. Gente, está muito legal. Todos os documentos mais recentes, tudo que como que está a estrutura agora do último acordo que a gente fez, está lá. Então, gente, consultem o site, ele traz muita informação interessante. E a gente vai ampliar ele ainda mais, se tudo der certo. Beleza? Então, gente, um ótimo final de sexta-feira, um ótimo final de trabalho para todo mundo, um ótimo final de semana. Terça-feira encontro todo mundo no ato
e sexta que vem na Assembleia aqui, para a gente definir a comissão local. Abraço aí a todos, gente. Abraço, pessoal. Falou.